Oiê! Mais uma live de segunda-feira respondendo as perguntas de vocês sobre estudar no exterior. Nos exteriores tudo. Hoje eu vou responder pergunta que vocês me mandaram. Essa pergunta, se não me engano, me mandaram por DM. E eu vou pegar o nome aqui da pessoa que me mandou, que eu acho que eu não anotei. Mas é uma pergunta que é bem comum. É uma pergunta assim: Marina, eu tenho uma média baixa. É possível mesmo assim estudar no exterior? O que eu posso fazer para melhorar minha média, para que eu possa ser aceito ou aceita no programa que eu desejo tanto? Tá? Então essa é a pergunta que eu vou responder hoje. E se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre estudar no exterior, podem mandar aí na caixinha de perguntas, que se der tempo, depois de eu responder essa, eu respondo para vocês, certo? A resposta vai ficar disponível aqui por 24 horas, mas também vai ficar disponível lá no meu canal do YouTube. Não sei se vocês já conhecem o meu canal do YouTube, mas lá eu tô deixando as respostas disponíveis e tem uma série de outros materiais. Então, mais ou menos 3 vezes por semana tem coisa nova lá no YouTube, que é o vídeo da semana. Então, sempre tem um vídeo novo da semana na quarta-feira. Na segunda tem uma live e na sexta-feira eu vou postar a resposta dessa pergunta lá no YouTube, tá? Então, lembrando que a pergunta de hoje é: tenho a média baixa, mas quero estudar no exterior. O que eu faço? Ainda tem salvação? Dá para melhorar a média? Então, vamos pensar sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá, começando a responder essa pergunta. Tenho a média baixa. O que é baixa e o que é alto? Tá? Você precisa pensar sempre no contexto de um estudante internacional versus o contexto da universidade que você quer tentar admissão. Então, vamos supor, a sua média do ensino médio, se você quer tentar a graduação, ou da graduação, se você quer tentar um mestrado ou doutorado, ela é baixa para escola ou para a faculdade que você está. Então, vamos tentar analisar. Na escola que você está, o melhor aluno tira quanto? Qual é o desempenho dessa escola frente às outras escolas da região no Enem? Então, esse é um parâmetro objetivo de comparação, tá? Outra coisa. Então, isso aí eu falei do ensino médio, tá? Então, para você saber se você tem uma média baixa, você precisa ter esse parâmetro de comparação entre o seu desempenho e as escolas da região. Agora, na graduação, você tem que analisar também o contexto do seu curso, né? Então, por exemplo, a faculdade que eu estudo, qual é o desempenho dela em análises externas, tá? Então, qual é o desempenho dela nas avaliações do Ministério da Educação? Qual é o desempenho dela na forma como avalia os alunos? Então, é uma faculdade que costuma avaliar os alunos, por exemplo, todos os alunos têm uma média relativamente baixa. Então, por exemplo, existe aquela coisa de meu professor não aprova ninguém, ele passa todo mundo com média 5. Tem que avaliar se esse realmente é isso que acontece, tá? Então, por exemplo, tem uma faculdade que tem o mesmo curso em 2 campi diferentes. Aí, os alunos de um dos campi falam: não, mas aqui é mais difícil, porque a nossa média é sempre mais alta. O nosso CR global é sempre mais baixo em relação a outro campus, entendeu? Então, vocês precisam tentar desconstruir isso e até conversar com o coordenador no caso. Falar: olha,
coordenador, aqui, sei lá, eu tenho média 7. Como isso me coloca em relação aos outros alunos da faculdade? Eu sou um aluno melhor que a média, na média ou pior que a média? Porque isso também conta na hora de, por exemplo, o seu professor escrever uma carta de recomendação. Porque, de fato, se for um programa competitivo, a carta de recomendação vai ter um peso nesse sentido, tá? Então, tem que levar isso em consideração. Então, primeiro ponto, avaliar o que você tem de informação para entregar em relação à média baixa, tá? Então, vamos supor, nesse caso que eu falei 7. Vamos supor que você tem 7, mas você tem um documento extra aí falando que naquele programa, que é um programa de prestígio, você era melhor que a média. Então, por mais que você tenha 7 de média, você tem uma coisa que tira isso de contexto. Então, você vai ter que tentar falar com o programa que você se candidata para explicar essa diferença. Falar, olha, apesar de vocês pedirem uma média de 8, na minha faculdade, um 7 era considerado um 8,5. E tentar ver se vai ser aceito, tá? Beleza, esse é um ponto. Vamos lá. O segundo ponto é avaliar, né, se essa faculdade é realmente, se essa faculdade, essa graduação, esse mestrado é o que você quer naquele momento. O que você quer ou o que você pode chegar, tá? Por quê? Vamos supor que você queira realmente estudar numa universidade X, principalmente se for aquelas universidades que tem o nome muito forte, que tem um prestígio em torno do nome. E aí você cismou com aquela universidade, mas você não percebeu que de repente o seu desenvolvimento acadêmico até lá, né, até a candidatura, não está compatível com aquela universidade. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente se deixa influenciar pelo nome da faculdade, por ser um nome conhecido, mas a gente não está pesquisando a fundo se aquela universidade vai ter o tipo de apoio ou o tipo de serviço que a gente precisa para desenvolver o nosso trabalho, o nosso curso de graduação, nosso mestrado, nosso doutorado, tá? Então, o que eu tô querendo dizer? Às vezes você está buscando uma faculdade pelo nome dela, né? Porque você ouviu essa faculdade, você de repente viu que ela tem muito prestígio, mas você não está buscando instituições que podem te dar o suporte. Ou você está buscando ela porque ela tem uma bolsa X. Ok, isso é super importante. Bolsa é importante porque, afinal de contas, muitas vezes é caro estudar no exterior. O prestígio é importante porque, de repente, você viu, né, que isso pode ser importante para você avançar na sua carreira. Legal. Olha aí, acho que a Tainá perguntou sobre isso. Tainá, tô respondendo a questão da média baixa. Só que se você tá buscando essa universidade, mas você tá com um buraco muito grande de como chegar lá. Então, por exemplo, você teve um currículo do ensino médio, mas não é mais fraco, vamos dizer assim, que não tá no contexto daquela universidade, entendeu? Tipo assim, você teve um ensino médio normal, tá? Na média. E você está buscando uma faculdade que seleciona só ou menos de 5% das pessoas que se candidatam, entendeu? Esse é o ponto. A mesma coisa para uma pós-graduação. Vamos supor que você queira fazer um MBA numa dessas universidades que estão no topo dos rankings. E aí você está buscando faculdades que selecionam menos de 5%, entendeu? Então, não é óbvio que não é só a média, né? Inclusive, algumas pessoas perguntam se provas, né, como o SAT ou o ACT para graduação, ou o GRE e o GMAT podem ajudar, podem dar apoio para aumentar essa nota. Podem até certo ponto, tá?
Então, é isso. Se você estudou até então num patamar médio, não adianta você querer buscar estar no próximo nível de ensino numa instituição altamente seletiva, tá? Você pode tentar, mas tem que entender que talvez seja demais para uma próxima pernada, entendeu? Então tá, vou direto para esse mestrado, para esse MBA. Talvez você pode sim fazer o MBA numa instituição um pouco menos seletiva e depois você fazer um curso de especialização ou participar de um evento presencial naquela instituição mais seletiva, entendeu? Então, começar a pensar em alternativas, em rotas alternativas, o que leva ao terceiro ponto, tá? Que é tentar mudar um pouco as escolhas e jogar ao longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Não tô falando para você simplesmente abandonar esse sonho de estudar numa instituição mais seletiva, tá? Mas você vai ter que, primeiro, como falei antes, entender por que você está querendo essa instituição seletiva e o quanto a sua média baixa, né, nesse contexto todo, vai impactar a sua admissão. E aí, tá bom, se você queria fazer a graduação nessa instituição super seletiva, mas você tinha a média baixa, a média era um dos critérios que estava travando a sua admissão, então quem sabe você não tenta um mestrado numa instituição, né? Vai crescendo um degrau de cada vez. Você faz um mestrado e depois você pode fazer um MBA, se você quer essa área de finanças, ou você pode fazer finanças, administração, gestão de pessoas, entendeu? Ou até entender, poxa, sei lá, o mestrado em economia dessa instituição é super seletivo, mas será que o mestrado em gestão de pessoas é tão seletivo? Ou o MBA presencial é super seletivo, mas será que o MBA online é menos seletivo? Tá? E aí você ir tentando encontrar esses caminhos. Poxa, eu queria um MBA em Stanford, que é super seletivo. Será que então eu não troco de destino, vou fazer um MBA num país da Ásia que tenha que tem escolas de negócios muito boas e vai te dar uma outra perspectiva e talvez um outro diferencial de carreira, sabe? E aí, quem sabe você procura uma escola que tenha seja talvez menos cara e que tenha um programa de férias joint com Stanford, sabe? Então, abrir um pouco a cabeça para outras alternativas e abrindo um pouco a cabeça. Então, você queria fazer a graduação em Harvard, mas não deu, né? Você não está preparado o suficiente. Por que você não entra na graduação aqui no Brasil, que tem faculdades boas, tem algumas instituições particulares muito boas, tem algumas instituições públicas muito boas também, e você faz um intercâmbio de verão, um summer program em Harvard, por exemplo. Certo? Então eu acho que é ir abrindo esse leque, tentando entender e tentando também, não tem problema sonhar alto, mas vamos tentar também viabilizar o sonho alto, né? Então, traçar os planos para chegar lá, tá? Então, essa é a minha resposta para quem tem, de repente, a média baixa e precisa de algumas estratégias para estudar no exterior num programa de prestígio. E aí, só como última opção, nem todos os programas eles são igualmente seletivos, tá? Então, às vezes tem programas muito bons em universidades que não são tão seletivas. Então, como eu sempre digo, seletividade não é o mesmo que qualidade, tá? Se programe para conhecer melhor as universidades, se conhecer melhor os sistemas de ensino,
tá? Por isso eu tenho feito vídeos toda semana explicando os sistemas de ensino, para vocês entenderem um pouco mais e vocês poderem, de fato, conseguir entender o que está escrito lá no site das universidades e o que aquilo, na verdade, quer dizer para você, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a pergunta de hoje. Eu só vou ver aqui que acho que mandaram mais uma pergunta. Se vocês têm alguma pergunta, pode mandar. Ah, tem uma pergunta aqui, vou responder. E aí, se vocês tiverem mais alguma pergunta, vou responder hoje antes de encerrar essa live de perguntas e respostas. Tem uma pergunta aqui que é: Marina, como faço para pedir fee waiver no application? É da Eduarda. Eduarda, se você estiver aqui, dá um oizinho para mim. Fee waiver no application, se for para graduação nos Estados Unidos, normalmente o seu counselor da sua escola vai no Common Application e explica lá que você... Explica não, ele tem um quadradinho para ticar, dizendo que você tem carência financeira, que você precisa de fee waiver para você poder aplicar para essa universidade. Se a universidade tiver essa política, eles automaticamente vão conceder. Então precisa ser alguém da sua escola, um coordenador, um diretor, tá? Agora, acho que a live de hoje serve bastante para você entender essa questão, que tá um pouco ligada com bolsa também, tá? Tem que ver, porque se você tem dificuldade de pagar até as taxas da candidatura, pode ser que você não tenha tido acesso a recursos importantes que vão te proporcionar estudar a graduação em algumas universidades dos Estados Unidos, o que te deixa um leque pequeno de universidades para você poder concorrer. Então aí você vai ter que escolher algumas universidades dentro de um leque bem menor de opções, né, que devem ser mais ou menos umas 100 e poucas opções dentro de quase 4.000 instituições de ensino, tá? Por causa da quantidade de bolsa que você precisa. Não é impossível, obviamente que não, mas você precisa se preparar muito bem para isso, tá? Então, fique atenta, corra atrás da sua preparação para que você possa se candidatar de forma a não jogar fora o seu dinheiro pagando por provas e outras coisas que de repente você poderia guardar para um próximo momento, né? Guardar para mais para frente, para você poder se preparar melhor e você gastar a energia numa aplicação que realmente pode te dar o resultado, tá bom? E por mais pra frente, eu digo assim, de repente não é a graduação no exterior, quem sabe é um summer job, é um estágio, é um curso de verão, tá? Porque aí você consegue estar mais preparada para um próximo momento da sua carreira, conseguir de fato fazer uma candidatura, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos no formatinho novo que eu estou publicando. E a gente se vê aí no Stories do Instagram todos os dias, sempre que eu posto, tô postando alguma coisa, apesar que às vezes é bem corrido, né? Hoje vocês viram que eu mal apareci. Mas a gente se vê e com informações sobre estudar no exterior para ajudar vocês a realizarem esse sonho, tá bom? Então um beijo e até amanhã, até a próxima.